Você provavelmente já ouviu falar do famoso faraó Tutancâmon, mas o que você talvez não saiba é que pouco depois da descoberta de seu túmulo em 1922, há pouco mais de um século, disse que uma terrível maldição caiu sobre todos aqueles que escavaram seu túmulo. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então vem comigo para desvendar um dos enigmas mais fascinantes do século XX. Mas antes de mais nada, já vai deixando seu like e se inscreva no canal. Sem mais delongas, vem comigo nesta aventura. Em 4 de novembro de 1922, sob o sol escaldante do Egito, um jovem carregador de água descobre um degrau de areia que parece afundar no chão. Mal sabia ele que isso levaria um grupo de arqueólogos britânicos ao túmulo de Tutancâmon. Esta descoberta arqueológica se tornará uma das mais famosas de todos os tempos. Mas afinal, quem foi Tutancâmon? Nascido por volta de 1345 a.C., ele era o filho de Akenaton, um dos faraós mais famosos da civilização egípcia, mas também um dos mais controversos. Um grande reformador, ele alienou todos os líderes políticos de seu tempo e deixou um registro econômico e político absolutamente desastroso para o seu filho. O jovem Tutancâmon tinha apenas 9 anos de idade quando assumiu o trono após a morte de seu pai. Provavelmente cercado de bons conselheiros, abandonou algumas das reformas de seu pai e tentou retornar às abordagens mais tradicionais do poder. Mas não se sabe muito sobre sua ação política, porque o faraó Tutancâmon morreu prematuramente dos 18 aos 19 anos de idade. Os escritos da época não especificaram a causa de sua morte, dando assim espaço para muitas teorias. Durante muito tempo prevaleceu a hipótese do assassinato, mas esta foi definitivamente abandonada em 2005, após a análise de sua múmia. A teoria de uma morte acidental também foi apresentada, mas o mau estado de seu esqueleto sugere que ele poderia ter sido morto em um acidente de carruagem ou atropelado por hipopótamos. Mas, por outro lado, não é possível dizer com certeza, porque essas feridas parecem ter sido feitas após sua morte durante o manuseio da múmia. A hipótese de um acidente de carruagem continua sendo a mais plausível. Sabe-se que Tutancâmon era de uma constituição frágil. Uma perna fraturada poderia ter ficado infectada e levado à sua morte dolorosamente. A consequência inesperada desta morte precoce e repentina é que os egípcios não tiveram tempo de construir um túmulo monumental. Então o faraó foi enterrado em uma tumba muito simples e discreta, o que provavelmente explica por que ele escapou do olhar dos ladrões de túmulos por milhares de anos e quase escapou do olhar dos arqueólogos do século XX. De fato, sem a tenacidade do arqueólogo britânico Howard Carter, poderíamos ter perdido uma descoberta fabulosa. Esta descoberta começou no alvorecer dos anos 1910, no Vale dos Reis, aneado no deserto egípcio. Esta área abriga muitas tumbas e é, portanto, objeto de muito interesse. Nos últimos 10 anos, cerca de 30 tumbas de diferentes graus de interesse foram descobertas. O Lord Carnarvon, um aristocrata inglês apaixonado pela egiptologia, comprou os direitos de escavação em 1915. Naquela época, a maioria dos arqueólogos pensava que o Vale dos Reis já não tinha mais segredos a revelar. Apenas um homem estava convencido do contrário. O egiptólogo Howard Carter convenceu o Lord Carnarvon a continuar financiando as escavações em 1917. Ele procurou incansavelmente, mas também não encontrou nada, até que no outono de 1922, quando algo incrível aconteceu. A descoberta por acaso de um degrau de pedra pelo jovem carregador de água que já mencionamos anteriormente. O arqueólogo entendeu que esse degrau provavelmente levaria a um túmulo bem escondido. Ele então decidiu desobstruir o acesso. Como muitas outras, esta tumba provavelmente estaria vazia. Carter já não tinha tantas ilusões do que ele encontraria no seu interior. Mas ele não desistiu, quando finalmente se deparou com uma porta cujos selos permaneceram intactos. O egiptólogo então compreendeu que ele estaria diante do túmulo do faraó Tutancâmon ainda intacto. Inacreditável! Em 26 de novembro de 1922, ele conseguiu inserir uma vela no túmulo através de uma brecha aberta e pôde ver o que estava no interior dentro da antecâmara. O que ele viu o deixou sem palavras por alguns segundos. Lá fora, Lord Carnarvon perguntava impaciente: "Howard, o que você vê?" Em resposta, o egiptólogo exclamou algo que entrou para a história: "Eu vejo coisas maravilhosas." Ele acaba de descobrir o tesouro de Tutancâmon. Os detalhes da lista de maravilhas que ele contém poderia ser assunto para um outro vídeo.
Neste gigantesco tesouro, Carter escreveria mais tarde que era um verdadeiro museu, uma sala mobiliada com os mais diversos objetos, em uma profusão infinita. Levaria cerca de 10 anos para que ele e sua equipe fizessem um inventário completo. Para você ter uma breve ideia, no total, há quase 5.400 objetos no túmulo do jovem faraó. Vai do material de escrita às armas, de móveis a estatuetas, joias, pedras preciosas, objetos da vida cotidiana e nada menos que 6 carruagens. Tem também um trono incrustado de ouro e 134 bengalas, um símbolo conhecido dos faraós. Mas esse número particularmente alto traz a hipótese de um jovem que teve grande dificuldade para caminhar. As peças mais emblemáticas deste tesouro são, naturalmente, os 3 sarcófagos que abrigam os restos mortais de Tutancâmon, bem como sua famosa máscara funerária coberta de folhas de ouro, o que dá uma ideia do talento dos artesãos da época. Obviamente, esta incrível descoberta impressionou o mundo inteiro, mas muito rápido a história toma um rumo inesperado. Alguns dirão que o túmulo de Tutancâmon está amaldiçoado. Em 1923, 6 semanas após a descoberta, Lord Carnarvon morreu repentinamente de uma infecção generalizada. Sua morte intrigou alguns jornalistas que chegaram a uma hipótese, no mínimo, curiosa. Segundo os jornalistas, Tutancâmon havia lançado um feitiço sobre aqueles que ousaram perturbar seu descanso eterno. Como prova, os jornalistas publicaram o texto de um aviso supostamente escrito na entrada da tumba. A morte tocará com suas asas quem perturbar o faraó. Numa época em que o mundo estava fascinado pelo espiritualismo e pelo ocultismo, muitas pessoas acreditavam que a múmia tem realmente poderes mágicos. Portanto, essa maldição foi levada muito a sério. No mês de maio seguinte, foi relatada a morte do professor Lafleur, um egiptólogo canadense, e a morte do coronel Aubrey Ebert, o próprio irmão do Lord Carnarvon. Entre 1923 e 1930, as mortes suspeitas de 15 a 30 pessoas foram registradas como tendo uma ligação direta ou indireta com a descoberta da múmia de Tutancâmon. Alguns cientistas teorizaram sobre as causas dessas mortes. As tochas na tumba teriam sido impregnadas de arsênico. O óleo de amêndoa doce usado para embalsamar a múmia teria sido transformado em cianeto. Essa história macabra alimentava as conversas nas ruas, nas salas de estar e em todos os lugares. Especialistas autoproclamados como Conan Doyle, o autor e criador de Sherlock Holmes, foram até consultados para dar sua opinião sobre o assunto. Mas este caso de maldição estava longe de convencer a todos, e alguns jornalistas sérios decidiram investigar. E eles não tiveram nenhuma dificuldade em provar que essa história é completamente falsa. A começar pela morte do Sr. Carnarvon, que não havia nada de suspeito. O aristocrata estava com a saúde fragilizada e morreu de septicemia, causada por uma simples picada de inseto. Além disso, descobriram que a maioria das vítimas nem sequer estavam presentes quando a tumba foi descoberta. Por outro lado, outras pessoas presentes no local morreriam muito tempo depois. Em particular, o principal, Howard Carter, morreu 17 anos após a descoberta, em 1939, e a própria filha do Sr. Carter, que também estava presente, morreu em 1980 aos 79 anos de idade. Se acrescentarmos que a idade média do falecido era cerca de 52 anos, o que corresponde aproximadamente à expectativa de vida na década de 1920, não há mais dúvidas. Como podem perceber, a maldição não passa de uma farsa. E a famosa inscrição sórdida na entrada do túmulo, vamos perceber que ela nunca existiu. Foi uma mera invenção dos jornalistas. Uma fake news, né, gente? Eles elaboraram essa história originalmente para se vingarem de Carter e Carnarvon por darem ao Times de Londres uma cobertura exclusiva da escavação do túmulo. Privados de informações, eles encontraram uma boa maneira de atrair a atenção do público para vender jornais. A história era tão boa que eles a transformaram em uma novela que evoluiu semanas após semanas para o deleite dos leitores. Como você pode ver, toda maldição é pura invenção. Mas o engraçado é que esta maldição ainda terá vítimas, porque o medo de uma maldição naquela época levou muitos proprietários de obras de arte egípcias a vendê-las. Estas pessoas estavam convencidas de que estes objetos lhe trariam má sorte. Como resultado, os museus foram capazes de recuperar muitas peças históricas valiosas a baixo custo,
que até hoje estão em suas coleções. Ao contrário da maldição do faraó, esta foi uma bênção para os museus e os egiptólogos. Além disso, as exposições dedicadas ao tesouro de Tutancâmon atraem centenas de milhares de visitantes. Esta é a ironia da história. Tutancâmon teve um reinado particularmente curto e insignificante no Egito Antigo, mas se tornou um fenômeno mundialmente famoso graças à arqueologia. O Egito e a sua antiga civilização ainda são fascinantes, e as histórias do faraó amaldiçoado têm um longo caminho a percorrer. Espero que tenham gostado, obrigado por assistir este vídeo e até a próxima!